Olá pessoal! Nessa aula exploraremos a história, a cultura e a sociedade da antiga Grécia. A Grécia Antiga foi uma civilização que se desenvolveu na península do Peloponeso, na região do Mar Egeu, entre o século XX ao século IV a.C. O período clássico da Grécia Antiga é frequentemente considerado um marco importante na história ocidental. E a influência da cultura grega ela é sentida até hoje em muitas áreas, incluindo a política, a filosofia, a arte, a literatura e também a ciência. O território que hoje compreende a Grécia Antiga está localizado ao sul da Península Balcânica, sendo formada por uma parte continental e uma parte peninsular, além de numerosas ilhas. Naturalmente, essa região ela é voltada para a atividade marítima. A parte continental era uma região montanhosa composta por poucas planícies e planaltos, o que não permitia fácil deslocamento. Ela era dividida em várias cidades-estados independentes chamadas de polis. Algumas das mais importantes cidades incluíam Atenas, Esparta, Corinto e Tebas. São as principais cidades que nós vamos ter. A geografia acidentada da Grécia levou ao desenvolvimento de uma cultura fragmentada, ou seja, várias cidades e estados, desenvolvendo sua própria cultura e sociedade. Mas como tudo começou? Vamos lá! A parte meridional. Em geografia meridional, nós nos referimos ao sul. Então a parte meridional da região balcânica começou a receber os aqueus de forma pacífica. Quem eram os aqueus? Os aqueus eram um povo de origem indo-europeia, originários das estepes da Ásia Central ou dos planaltos iranianos. Quando chegaram à região dos Balcãs, já havia habitantes nessa região, os famosos pelasgos. E começa então o início do período pré-homérico. Os aqueus organizaram alguns núcleos populacionais e deram origem às primeiras comunidades, como Argos, Tirinto e Micenas. Os aqueus também foram chamados de Micenas, então você pode chamar de Micena ou de aqueus, tanto faz. Por volta do século XII a.C., foi a vez dos jônios e dos eólios adentrarem a Península Balcânica, povo também de origem indo-europeia. Os dórios, que também migraram para essa região, eles eram mais violentos e conhecidos muito pela destruição de várias cidades. Os aqueus, os jônios e os eólios fugiram da violência dória, abandonando a vida urbana e até mesmo a região. O nome dessa dispersão chama-se a primeira diáspora grega. Os que permaneceram ali se organizaram e deram origem às comunidades gentílicas, ou simplesmente os famosos genos. Vamos então para o período homérico, que vai do século XII ao século VIII a.C. Ele recebe esse nome por causa dos poemas de Homero. Homero foi um poeta épico da Grécia Antiga e viveu provavelmente em torno do século VIII a.C. Ele é mais conhecido por suas duas obras-primas, a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada vai contar a Guerra de Troia, uma batalha épica entre gregos e troianos. A narrativa apresenta um elenco de personagens complexos, incluindo deuses gregos, líderes militares e soldados comuns, todos lutando pelo controle da cidade de Troia. Nós temos a Odisseia. A Odisseia conta a história do herói grego Odisseu, também conhecido como Ulisses, que luta para retornar para casa após a Guerra de Troia. Odisseu enfrenta uma série de desafios, incluindo a ira dos deuses, monstros míticos, traições de seus aliados e uma jornada perigosíssima pelo mar. Enquanto isso, sua esposa Penélope e seu filho Telêmaco lutam para manter o controle de seu reino em Ítaca, enquanto pretendentes rivais tentam se casar com sua esposa Penélope. A narrativa apresenta uma variedade de personagens, incluindo deuses gregos, monstros, bruxas e seres humanos, e explora temas como honra, fidelidade, vingança, sobrevivência e busca pelo significado da vida. Ainda sobre a Grécia Antiga, ela possuía características patriarcais, e o líder era o pater familia, em geral, o homem mais velho da comunidade. O sistema legal não era escrito, mas se baseava em costumes conhecidos como direito consuetudinário.
Até então, o direito ele não era um direito escrito. A base econômica é aquela base comum dos povos antigos, ligado à agricultura, ao pastoreio e a trocas comerciais. Todos que ali estavam vivendo tranquilamente até ocorrer o crescimento demográfico. A população grega começa a crescer tanto que começam a surgir as dificuldades. Primeira dificuldade, as terras gregas eram de pouca fertilidade. Segundo, havia muita gente para pouca terra. Isso provocou disputas. Os parentes mais próximos do paterfamília, aquele descendente dos primeiros habitantes da Grécia, vão se beneficiar com as melhores terras. Já os parentes mais distantes, hasta la vista. Bye bye, né? Então teremos a segunda diáspora grega. A primeira por causa da violência dos dórios e a segunda por causa do crescimento demográfico. Na segunda diáspora, a expansão atingiu a parte do interior da Ásia Menor e boa parte da Península Itálica, formando então a Magna Grécia, ou seja, a Grande Grécia. É importante pensar nisso porque a Grécia não foi só aquele pedacinho de terra, ela se espalhou em torno do mar Mediterrâneo pela Europa. Como resultado da segunda diáspora, teremos o fortalecimento das cidades-estados, mais de uma centena acabam surgindo. Essa fase ficou conhecido como o período arcaico da Grécia Antiga. Destaca-se nesse período duas cidades importantes, Esparta e Atenas, por serem as cidades mais populosas com maior número de habitantes. Esparta, fundada pelos dórios, guerra, lembra que foi falado? Por causa da necessidade de defesa de seu território e da necessidade do controle dos ilotas, Esparta se voltou ao militarismo. Para entender melhor sobre quem eram esses ilotas, eles eram uma classe de servos ou escravos dentro de Esparta. Eles eram a população de trabalhadores e camponeses que viviam nas áreas rurais ao redor de Esparta. E eles foram subjugados pelos espartanos após uma série de guerras. Os ilotas eram tratados como propriedade do Estado espartano e eram obrigados a trabalhar para seus mestres espartanos sem nenhuma remuneração, sendo considerado um recurso econômico e militar. Os espartanos usavam os ilotas para trabalhar em suas fazendas e plantações, permitindo que os espartanos se concentrassem em seu treinamento militar e em outras atividades relacionadas com a guerra. Devido a seu tratamento opressivo e a sua posição social inferior, os ilotas frequentemente se revoltavam contra seus mestres espartanos. E Esparta era conhecida por suas duras medidas de repressão para controlá-los. Dentro da sociedade espartana, temos ainda os periecos, que são os habitantes da periferia. Essas pessoas não tinham direito na política espartana. Como era então a organização política de Esparta? Temos uma diarquia, ou seja, dois reis, um com um comando militar e outro com um comando religioso. Temos também a Ápela, uma espécie de assembleia no qual apenas os descendentes dos dórios poderiam participar. Havia ainda a Gerúsia, um conselho de velhos formado por dórios com mais de 60 anos. Era algo mais consultivo, não tinha poder de criar leis. Como resultado de conflitos, a diarquia foi gradualmente perdendo sua autoridade, foi sendo transferida para a Gerúsia, que por sua vez escolhia os éforos, uma espécie de juízes que passaram a deter muito poder. Agora, com relação às crianças, como funcionava o tratamento das crianças dentro de Esparta? Cada criança espartíata, ao nascer, ela era examinada pelos sacerdotes. Se apresentasse algum defeito físico visível, ela era sacrificada. Elas eram criadas pelas mães até 7, 8 anos de idade e eram enviadas a uma escola do Estado onde aprendiam os deveres do Estado. Na adolescência, as meninas voltavam para as casas e os meninos eram enviados para uma espécie de escola militar até os seus 18 anos, onde aprendiam a arte da guerra, ingressando assim no exército, onde ficariam até os 60 anos. As mulheres tinham a responsabilidade da administração da casa e até mesmo da religião. Era um fator de muito prestígio para uma mulher espartana participar da religião. Agora sobre a cidade de Atenas. Na cidade de Atenas temos os eupátridas, os bem-nascidos, camada dominante ou aristocracia ateniense,
Eles são os parentes mais próximos dos antigos paterfamilias, ou seja, os primeiros habitantes da região. Nós temos os Gergóis, que são camponeses com terras menos férteis que lutavam por uma mudança na estrutura política. Temos os Demiurgos, que são artesãos e pequenos comerciantes. Os Tetas, isso mesmo, Tetas, T-H-E-T-A-S, grupo marginalizado e sem terra, muitos se dedicavam a atividades comerciais. Temos os Metecos, que são os estrangeiros. Temos os escravos, geralmente adquiridos em guerra ou também por dívida. Existia escravidão por dívida. A população de Atenas era estimada em torno de 400 mil pessoas, dentre as quais 200 mil eram escravos, metade já era escravo, 100 mil estrangeiros, e restando um total de 100 mil atenienses. E desses 100 mil ainda, 60% eram mulheres. E estas eram impedidas de votar. Aliás, as mulheres, os menores de 18 anos, os estrangeiros, os escravos, eles não eram considerados cidadãos atenienses. Basicamente 90% da população. Figuras muito importantes vão surgir nesse cenário, como por exemplo Dráco. Dráco foi um legislador, ele procurou reunir todas as leis orais baseadas nas tradições e nos costumes, lembram? O direito consuetudinário, em leis escritas. Ele compilou então essas leis. Com isso ele pretendia diminuir a manipulação que existia nos julgamentos. Nós temos também Solon. Solon aboliu a escravidão por dívidas e cancelou todas as dívidas pendentes. Solon introduziu reformas para redistribuir a terra, permitindo que os camponeses mais pobres tivessem acesso à propriedade. Ele também estabeleceu um sistema de cotas para garantir que todos os cidadãos tivessem igual acesso à Assembleia do Povo, independentemente de sua riqueza. Ele cria também o Conselho dos 500, que era responsável por elaborar propostas de leis e administrar a cidade, só que não tinha poder de decisão final. Suas propostas tinham que ser submetidas à Assembleia do Povo para aprovação. Os membros do conselho eram sorteados anualmente e não podiam ser eleitos por 2 mandatos consecutivos. Terceiro lugar aí nós temos Clístenes, grande Clístenes, o pai da democracia. Ele instituiu a chamada demarquia. Tem que cuidar para não confundir diarquia com demarquia. Diarquia, 2 reis. Demarquia significa governo do povo. Isso permitiu que todos os cidadãos atenienses participassem da política independentemente de sua origem social ou econômica. Ele introduziu a prática do ostracismo, em que os cidadãos podiam votar para exilar um líder político considerado perigoso para a democracia por até 10 anos. Do século V ao século IV, então, nós vamos ter muita guerra. As famosas guerras médicas ou guerras pérsicas ou também guerras greco-pérsicas. As guerras médicas foram uma série de conflitos entre o Império Persa e as cidades-estados gregas que durou cerca de 50 anos. Essas guerras ficaram famosas pela bravura e coragem de muitos gregos, incluindo os 300 soldados espartanos que lutaram na Batalha de Termópilas. A história das guerras médicas começa quando o Império Persa, liderado pelo rei Dário I, decidiu expandir seu território para a Europa, em 492. Dário enviou uma expedição para invadir a Grécia, mas a frota persa foi destruída por uma tempestade antes mesmo de chegar ao continente. Em 490 a.C., o Império Persa tentou novamente invadir a Grécia, desembarcando na praia de Maratona. E aí, eu pergunto para vocês, como é que vai ser o nome dessa batalha? Maratona. Mas foram derrotados pelos atenienses, liderados pelo general Milcíades. A vitória na Batalha de Maratona foi considerada uma grande conquista pelos gregos. Em 480 a.C., o rei persa Xerxes I, filho de Dário, ele reuniu um exército de mais de 100 mil soldados e uma frota de navios para atravessar o mar Egeu. Os gregos, liderados por Esparta e Atenas, se uniram para enfrentar o exército persa. A batalha mais famosa das guerras médicas foi a de Termópilas, onde 300 soldados espartanos liderados pelo rei Leônidas lutaram bravamente contra um exército persa muito superior em número. É importante lembrarmos que há todo um conto em torno dessa guerra, porém
há relatos históricos que apresentam que os espartanos não estavam sozinhos. Os espartanos conseguiram segurar os persas por 3 dias, mas acabaram sendo derrotados. Após a Batalha de Termópilas, os persas invadiram Atenas, mas foram novamente derrotados pelos gregos na Batalha de Salamina. A partir daí, os gregos conseguiram recuperar o controle do Mar Egeu e derrotaram o exército persa na Batalha de Plateias em 479 a.C. Ainda assim, teremos outras guerras, como por exemplo, gregos contra gregos. Atenas se destacou entre os gregos na luta contra os persas, pois liderou a Liga de Delos. A aliança foi formada em 478 a.C. e seu nome vem da cidade de Delos, onde foi firmado o acordo. A Liga de Delos tinha como objetivo proteger as cidades-estados gregas contra futuras ameaças persas e manter a paz nessa região. Cada cidade-estado que fazia parte da Liga contribuía com recurso financeiro ou militar, dependendo da sua capacidade. Atenas liderou a Liga de Delos e com o tempo passou a controlar a maioria desses recursos. A cidade usou a aliança para expandir o seu poder e influência na Grécia e acabou se tornando a potência dominante na região. A Liga de Delos durou por cerca de 70 anos, mas acabou se desintegrando após a Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso. A guerra teve origem em uma disputa pelo poder e influência na Grécia. Esparta liderou um confronto de cidades-estados gregas que resistiam à crescente influência ateniense. A Guerra do Peloponeso foi uma guerra de longa duração e altamente destrutiva, que afetou toda a Grécia. Ela foi travada em diversas frentes, tanto no mar quanto em terra, e teve reviravoltas ao longo do tempo. Ambos os lados contavam com aliados e recursos que foram usados para tentar obter vantagens militares. Em 404 a.C., após uma longa guerra e um cerco a Atenas, Esparta finalmente emergiu vitoriosa. A cidade de Esparta impôs suas condições de paz a Atenas, que incluíam a dissolução da Liga de Delos e a perda de grande parte de seu poder e influência na Grécia. Agora Esparta deu início ao seu período de dominação e novamente a história se repete. Agora os tebanos, habitantes de Tebas, se revoltam contra Esparta. Flechas, espadas, escudos, sendo travados numa guerra brutal e violenta, até que Esparta perde a guerra. A Guerra do Peloponeso marcou o fim da Era de Ouro da Grécia Antiga e abriu caminho para o surgimento da Macedônia, através de Filipe II, seu rei, e depois o seu famoso filho, Alexandre o Grande. Beleza, vamos falar um pouquinho sobre a cultura grega. Os gregos antigos, eles entendiam que antes de se dedicar a um objeto do conhecimento, como por exemplo a matemática, a história, a medicina e assim por diante, era necessário aprender a pensar. Por isso todos eram filósofos, antes de serem matemáticos, historiadores ou médicos e assim por diante. Porém, temos aqueles filósofos que se destacam, como Sócrates, Platão, discípulo de Sócrates, e Aristóteles. Em história, nós temos Heródoto. Ele foi um historiador grego, considerado o pai da história, e ele nasceu na Ásia Menor, atual Turquia. Heródoto viajou extensivamente para várias regiões, inclusive ao Egito, justamente para coletar informações e relatos de testemunhas oculares. E sua obra inclui informações sobre os costumes, a geografia, a religião e a vida cotidiana dos povos antigos. No entanto, sua obra também inclui lendas e mitos, o que a torna uma obra histórica misturado com elementos de ficção. Nós temos ainda na área da medicina Hipócrates, um grande médico grego, considerado o pai da medicina ocidental, e é conhecido por seus ensinamentos e escritos sobre a prática da medicina. Ele é conhecido por seu famoso juramento, que até hoje é realizado pelos médicos em muitos países, e que enaltece a ética e a moralidade na prática da medicina. A obra de Hipócrates foi muito influente na história da medicina, pois ele enfatizou a importância da observação cuidadosa e da coleta de dados para o diagnóstico e tratamento de doenças. Ele também enfatizou a importância da dieta, do exercício, na promoção da saúde. Na arquitetura nós temos Fídia. Ele foi um escultor, um arquiteto.
Ele é considerado um dos maiores artistas do mundo antigo e é conhecido por suas obras de arte em mármore, bronze e ouro. Fídia, ele é famoso por ter criado a estátua de Zeus no Templo de Olímpia e a estátua de Atena, que ficava no Párthenon de Atenas. É importante sabermos, que o Párthenon é o templo, então o Templo de Atenas. Essas obras eram monumentais e impressionantes, com detalhes finos e realistas que mostravam a habilidade técnica e artística de Fídia. Além de suas obras de escultura, Fídia também foi um grande arquiteto e designer. Ele trabalhou para Péricles durante o século de ouro da Grécia. Quem foi Péricles? Então, Péricles, ele foi um importante político e general lá na Grécia Antiga. Ele nasceu em Atenas e teve uma carreira política e militar muito destacada. Péricles é conhecido por ter liderado Atenas durante a chamada Era de Ouro de Atenas, um período de grande desenvolvimento cultural que ocorreu durante o século V a.C. Ele foi responsável por diversas reformas que tornaram a cidade mais democrática e participativa, incluindo a implementação de pagamento de salários para cargos públicos, permitindo assim que as pessoas de todas as classes sociais pudessem participar da vida política. Além disso, Péricles foi um grande defensor das artes, da cultura, incentivando a construção de grandes monumentos e edifícios públicos, como o Párthenon e outros templos da Acrópole de Atenas. Aí você vai me perguntar, o que é essa Acrópole? A Acrópole é o ponto mais alto da cidade, geralmente uma montanha, um morro. A Acrópole servia como refúgio para os habitantes das cidades em momento de ataques militares dos inimigos. Péricles, ele também promoveu a realização de festivais culturais e concursos de poesia e teatro. Esses concursos atraíam artistas de toda a Grécia. Péricles teve um papel importante na Guerra do Peloponeso, pois ele liderou o exército ateniense contra Esparta. No entanto, ele acabou morrendo durante a epidemia de peste que assolou Atenas em 429 a.C. Os historiadores ainda debatem qual teria sido a doença que atingiu Atenas e existem diferentes teorias. Algumas teorias sugerem varíola, sarampo, febre e tifo. Porém, causou milhares de mortes. No teatro nós temos a tragédia e a comédia. Geralmente os teatros gregos apresentam um final trágico. Geralmente eles representam deuses e seres mitológicos. Além do mais, surgiu na Grécia o símbolo das duas máscaras representando o teatro. Na matemática nós temos Euclides, Pitágoras e Tales de Mileto. Eles eram filósofos e também matemáticos. Já na área dos esportes, os Jogos Olímpicos, não podemos deixar de fora. Eles serviam para homenagear os deuses gregos e ocorriam de 4 em 4 anos. As modalidades da época consistiam em lançamento de dardos, corrida, lançamentos de disco e entre outros. O futebol não entra aí, tá? Calma aí, futebol é bem recente. Os Jogos Olímpicos perduraram por muito tempo, embora interrompidos por alguns séculos. A primeira Olimpíada do mundo contemporâneo, após retornar os Jogos Olímpicos, foi na Grécia no ano de 1896. Agora sobre a religiosidade. Os gregos, eles eram politeístas, muito ricos em lendas, contos e tradições que narravam a intervenção dos deuses na vida dos seres humanos. Dentre as divindades mais conhecidas, temos Zeus, o rei dos deuses, senhor do céu e do trovão. Hera, esposa de Zeus e deusa do casamento e da maternidade. Temos Poseidon, deus dos mares, terremotos e cavalos. É engraçado, Cavalos também. Deméter, deusa da agricultura e das colheitas. Afrodite, deusa do amor, da beleza e da fertilidade. Ares, deus da guerra. Apolo, deus da luz, da música, da poesia e da cultura. Artemis, deusa da caça da natureza selvagem e da lua. Atena, deusa da sabedoria, da estratégia militar, da justiça e das artes. Dionísio, deus do vinho, da festa e do êxtase. Temos Hefesto, deus do fogo, da metalurgia e das forjas. Temos também Hermes, deus das estradas, dos viajantes, do comércio e dos ladrões. Esses são apenas alguns dos principais deuses da mitologia grega. Eles são antropomórficos,
ou seja, possui a forma humana. E já os templos não tinham função de reunir os fiéis, mas serviam de morada para os deuses. Só para finalizar aqui, ó, se vocês ouvirem falar da cultura helenística, ela resulta na mistura da cultura grega com a oriental. O grande responsável por esse feito foi Alexandre o Grande, que conquistou uma área territorial gigantesca, que ia desde a Grécia até a Índia. E o mestre, o teacher, o professor de Alexandre o Grande, foi nada mais e nada mesmo nada mais e nada menos que o grande Aristóteles. Espero que tenham curtido essa aula aí. Obrigado pela participação e até mais.